partir de agora a nossa aula está sendo gravada, tá? Ó, eu não sei se eu já avisei algumas vezes, eu não avisei hoje, mas todas as aulas que nós tivemos, elas estão disponíveis lá no Ava para vocês, tá bom? Tá Vamos lá. ok. Hoje nós falaremos da teoria marxista de Max Weber. Nós temos ainda essas influências arraigadas na nossa cultura e a gente vai entender um pouquinho do pensamento dele, tá certo? Qual das duas começa? Vou deixar minha amiga começar. Então vai lá, amiga Esther, comece. Cara, dimensões. Weber, o nome dele. Isso. Weber considera 3 dimensões da sociedade para identificar a desigualdade: a economia, a social e a política. Essas 3 dimensões estão relacionadas com 3 componentes analiticamente distintos e estratificação. Classe, riqueza de renda, status, prestígio e poder. Posição. A posição do indivíduo dentro do sistema de estratificação para Weber compõe-se pela combinação de sua classe, seu prestígio e seu poder. Essas 3 dimensões também podem ocorrer de forma independente, determinando a posição de uma pessoa no sistema da estratificação. Classe. Classe é todo grupo de pessoas que se encontra em uma igual situação de classe. Weber nos ajuda a compreender a situação de classe, que para ele é definida como a oportunidade de estabelecimento de bem, B, a posição de vida externa, C, o destino pessoal que resulta na intenção e natureza do poder, de disposição sobre bens ou qualificação de serviços e da natureza de sua aplicabilidade para a obtenção de rendas ou de outras receitas. As classes constituem uma forma de estratificação social, em que a diferenciação é feita a partir do agrupamento de indivíduos que apresentam características similares. Desigualdade social. As desigualdades sociais se originam de fatores mais complexos do que apenas a posse ou não dos meios de produção. A posição de mercado, as qualificações, as titulações, o grau de escolaridade, os diplomas e habilidades adquiridas modificam sensivelmente as oportunidades e as possibilidades de ascensão social dos indivíduos. Então percebam, gente. Obrigado, Esther. Weber, ele delimitou essas 3 dimensões, a econômica, a social e a política. Então vamos lá. Posição, ele fala justamente que o indivíduo é estratificação. E a gente entende a classe, prestígio e poder. Como, por exemplo, na monarquia. Se vocês voltarem um pouquinho na história, a gente vai entender que só quem poderia ter acúmulo de riqueza naquela época eram os monarcas. Por quê? Porque eles tinham prestígio, poder, nome, entre outros. Dentro da classe, ele distingue o quê? A gente vai encontrar pessoas de igual classe ou situação. E na desigualdade social, aí sim, quando ele fala de igual classe, igual situação de classe, desculpa, a gente precisa entender que é dentro daquela faixa. Eu já nasci com esta condição e eu vou permanecer com essa condição. Já na desigualdade social, ele fala que tem uma disparidade em relação às oportunidades, que vai desde a questão da cultura sociocultural até a socioeconômica e monetária. Que ele fala das possibilidades. Quanto maior for o nível sociocultural da pessoa, maiores serão as possibilidades de ascensão social desses indivíduos, tá certo? Isso não acontece, por exemplo, na posição ou na classe, mas na desigualdade social eu consigo ter equidade, uma vez que eu tenho mais oportunidade. Entenderam, meninas? Sim. Professor, me tira uma dúvida. O que seria um sistema de
Desculpa, não ouvi. Fala um pouquinho mais alto, Esther. O que seria um sistema de estratificação? Estratificação, se você parar e entender, eu vou simplesmente separar o joio do trigo. O sistema de estratificação é exatamente esse. Eu olho pelo título, aquilo que não for título é plebe, por exemplo. Esse é o sistema de estratificação. Mesma coisa, se você pegar a raiz da palavra, Esther, você vai entender. Peraí, extrato de tomate. O que eu separei do tomate? Não foi só aquilo que me serve? É exatamente esse o conceito da estratificação de posição quando o Weber se refere. Entendeu? Aí que alegria. Deixa eu ver agora aqui. Vai tu, Maria. Lembre-se também de considerar que, para o Webb, a tese de estratificação se fundamenta na construção de tipos ideais. A descrição de como a sociedade capitalista moderna está organizada é apenas uma referência teórica para observarmos e pensarmos a realidade. O tipo ideal é um instrumento de análise em que se constituam fatos puros e com eles se comportaram os fatos reais, particulares por meio de aproximação e abstrações. O cientista, através do estudo sistemático de múltiplas manifestações particulares, elabora um modelo destacando aquilo que lhe pareça mais fundamental, mais característico. Então, quando a gente fala de um tipo ideal, por exemplo, nós também podemos voltar à história e dar a ideia daquele povo ariano, que eles estavam querendo fazer a segregação da classe. Vocês já ouviram falar que eles estavam querendo constituir uma sociedade 100% pura? É mais ou menos isso. Quando ele fala da estratificação, Esther e Maria, é exatamente isso. Ele está buscando. Já o cientista, a gente percebe que nós temos diversos modelos que pareçam mais característicos. Nós temos pessoas que são similares a gente, pessoas de classe social elevada que se igualam a gente na questão de estilo de vida, não de estilo de vida, de padrão de vida, tá, gente? Mas de estilo mesmo. Ele leva uma vida mais simplista, ele não tem a necessidade de expor toda a riqueza. Eu vou dar um exemplo para vocês, como, por exemplo, o Luciano Huck. O Luciano Huck é um cara que tem posses para a 8ª geração dele. Ele esbanja toda essa riqueza? Vocês já viram ele esbanjar riqueza, gente? Não. E é uma pessoa que a gente sabe que ele tem muitas posses. A família dele vem de posses e ele construiu um império absurdo também. Mas ele é daquele tipo de pessoa que é simplista. E aquilo que ele demonstra na TV é o que ele é no dia a dia. Tá certo? Então a gente consegue entender essas diferenças. Ele não trata com acepção as pessoas, tá certo? Essa é por minha conta, tá? Esse artigo apresenta algumas implicações do pensamento weberiano sobre a compreensão do trabalho e da forma de administrá-lo. Com base nos conceitos weberianos de racionalidade e de racionalização, é feita uma apreciação do trabalho da história ocidental, com ênfase no momento da passagem do capitalismo tradicional para o contemporâneo. A tese central é a de que as teorias Weber são um modo válido para compreender o trabalho destacado da atualidade. Ou seja, a filosofia marxista que a gente fala é a filosofia de equidade, equiparação. Equiparar o quê? Equiparar as bases culturais desculpa, gente. Equiparar as bases culturais e de diminuir a desigualdade social? Sim, essa é a principal ideia dele, tá certo? Esther, vai você agora, por gentileza. Você já viu como se dá a ação social para nós? Ele desenvolveu a base de seu pensamento sociológico observando o indivíduo, que, segundo ele, é responsável pela
teoria weberiana, o homem passou a ter significado e especificidade. É ele que dá sentido à ação social. A interpretação de Lisandro sobre as ações individuais aponta para a racionalidade como uma característica importante do mundo moderno. Como explicar a racionalidade na visão weberiana? Weber elabora uma concepção apontando que, na modernidade, a pessoa tende a agir muito mais com relação a objetivos, de forma muito mais racional. Lembre-se, a ação social é a conduta humana, como sentido. A pessoa age levada por motivos que resultam da influência da tradição, da emotividade e dos interesses racionais. Então vamos lá, vamos enriquecer esse exemplo que nos deram agora em relação à ação social. Muito se ouve, por conta do Covid-19, ações não isoladas, mas ações conjuntas entre poderes e sociedade. Pessoas que ainda conseguem ter um pouquinho mais de recursos, vão lá, distribuir, dividem esses recursos e vão distribuir para aquelas pessoas que não têm recurso algum. E isso, querendo ou não, ela parte do indivíduo, parte de uma conduta humana no sentido de que o meu próximo está precisando, se eu tenho condições, eu vou lá e ajudo. Eu saio de um sentimento e transformo ele em uma ação racional. Eu posso fazer isso dando dinheiro? Se eu der dinheiro, pode ser que nem todo mundo vai ter o mesmo discernimento de buscar recursos. Agora, se eu dou os recursos na mão dele, não tem como ele fazer diferente. Ele vai ter que usar. Tudo certo? Vai, Maria. Sir. Nas sociedades pré-modernas, nas quais os dogmas, né, religiosos inundavam toda a vida social, os indivíduos tendiam a agir motivados pela tradição e pelas emoções. Weber estabeleceu uma distinção básica entre razão e racionalidade. Todo homem, como ser pensante, é dotado de razão, tem a capacidade de racionar. Mas apenas isso não assegura que utilize essa capacidade para calcular suas atividades e condutas. Suas atitudes e condutas. Quer dizer que apenas ser dotado de razão não é garantia de que o homem irá racionalizar todos os aspectos de sua vida. Há uma diferença marcante na sociedade moderna justamente nesse ponto. A supremacia de uma lógica voltada aos resultados e não em valores, emoções e tradições. Justamente por isso, na época antiga, eu lembro que meu avô comentava, provavelmente os avós, bisavós de vocês já ouviram comentar, claro, se vocês tiverem a oportunidade de tê-los vivos, de que a palavra dita não precisava de papel assinado, justamente por conta do quê? Das tradições. Era uma questão de tradição que eles tinham arraigada. Então, se uma pessoa levantasse a bandeira e falava, olha, se a pessoa fizer tal coisa, ela vai ganhar isso. Então, a palavra dele dita, a palavra do imperador, a palavra do senhor feudal, a palavra do burguês, ele tinha muita força. Mas isso muda a partir do momento que a gente tem que socializar. Antes não havia uma socialização estruturada, uma socialização necessária. Era uma relação monárquica, era uma relação de anarquia, na verdade. Eu sou monarco, me aturem desta maneira. E ponto final. Tá certo? Boa noite, Davi. Tudo bem? Davi chegou, hein? Será que ele vai conseguir falar conosco? Enquanto isso, a gente anda com a nossa disciplina. Vamos lá? Quem é que leu? Fui eu. Você pode terminar, por gentileza?
Professor. Para Weber, a sociedade coloca cada vez mais foco nas relações racionais, estratégicas e reflexivas. As ações sociais estabeleceriam sobre estratégias e cálculos voltados para a ação do outro. O que podemos traduzir por racional? O que podemos traduzir por racional? Calcular suas ações, planejar, estabelecer metas, buscar meios eficientes para alcançá-las, são características imprescindíveis para quem deseja estar em conformidade com o mundo moderno, marcado pela lógica capitalista. Veja em seu LD os caminhos de Weber para refletir e compreender como a ética protestante interferia no desenvolvimento do capitalismo. Ele analisou os livros sagrados e interpretou os dogmas de fé do protestantismo. Foi a compreensão da relação entre valor e ação que permitiu a Weber entender a relação entre religião e economia. Há valores de protestantismo, entre eles a poupança, a vocação, a disciplina, a austeridade, a pretensão ao trabalho, o dever, que atuavam de forma decisiva sobre os sujeitos. Um dos pontos mais relevantes dessa análise de Weber está em revelar as relações entre sociedade e religião, desvendando particularidades próprias do capitalismo. Então vamos entender essa discrepância que ele cita. Um dos exemplos que a gente pode trazer para reflexão é que o Vaticano é uma soberania. Ele tem o banco próprio, ele está localizado em Roma, mas se ele quiser, ele pode ser considerado um país independente, ele tem sua própria dinastia. E isso é uma herança que é trazida dessa época. Então, se a gente entender os valores do protestantismo, a gente vai entender que muito se tem semelhanças ao capitalismo do que qualquer outra coisa. Porque eles falam, não, o capitalismo ele tem uma visão de riqueza, de herança, de capitalizar, né, de fazer herança, mas isso vai trazer uma disparidade na nossa sociedade, ao qual pessoas terão muito dinheiro e outras não. Mas o que a igreja fazia juntamente com os governos? Elas não recolhiam impostos das pessoas? Ela não fazia o acúmulo de riquezas ou de propriedades? Para vocês terem noção, na época, quando não se existia um tabelião, a figura do padre da região era de tabelião. E se ele assinasse o papel, tanto é que até hoje é válido, tá? Na justiça. Se a pessoa tem uma escritura que foi lavrada por um padre, aquela escritura é válida e todos os direitos são reservados àquela pessoa daquelas terras. Para vocês terem noção do poder que a igreja tinha em relação a isso. Então, Weber passou a entender qual seria essa disparidade, quando na verdade não existia. É que a única coisa que o capitalismo fez foi dividir em mais partes o pedaço do bolo. E quem teve a possibilidade de ir buscar mais recursos para si, para que pudesse produzir mais e fazer um acúmulo de riqueza, que assim fizesse. Tá certo? Esther, bora? Na luta por atingir a explicação dos fatos sociais, Weber propôs o ideal, que é um instrumento de análise, uma construção teórica abstrata a partir de casos particulares analisados por ele. Mesmo com um leque de exemplos, nenhum deles representará de forma pronta e acabada do tipo ideal, mas estabelece com ele grande afinidade
permitindo fazer comparações, estabelecer semelhanças e diferenças. O termo ideal significa que esses fatos pertencem ao plano de ideias, isto é, só existem em hipótese, permitem que se constituem fatos puros e com eles se comparem os fatos reais, particulares, por meio de aproximações e abstrações. Outra frente interessante sobre a qual Weber trabalhou indica a dominação como uma probabilidade de exercer o poder. Numa relação entre dominador e dominado, é necessário o apoio de bases jurídicas, surgindo assim a legitimação. Isso significa que os dominados ficarão imersos na crença de que a dominação é legítima. Então, para Weber, a autoridade é o Estado que permite o uso de certo poder e que está ligado a uma estrutura social e a um meio administrativo diferente. Ele abstraiu 3 tipos puros de dominação que regem a relação entre dominantes e dominados: legal, tradicional e carismática. Cada tipo se legitima em bases diferentes. Em seu LD, você verá exemplos desses 3 tipos puros de dominação legítima. Gente, então, se a gente prestar um pouquinho de atenção quando ele fala nessa relação de dominante e dominado, nós estamos, o Brasil em si, ele tem uma pequena classe dominante e o restante, todos nós abaixo, somos a classe dominada teoricamente. Classe dominada, quando eles falam, e eu gosto de deixar isso muito claro, e essa é minha opinião pessoal, né, como cidadão brasileiro, nós somos dominados porque nós deixamos nos dominar. Nós deixamos com que os fazeres, né, dos 3 poderes sejam soberanos. E a gente não faz absolutamente nada para contestar. E quando faz, não tem força suficiente por conta de que nós não somos uma classe unida. E é isso que a classe dominante busca na classe dominada, essa desunião, essa desordem, que é para ela comprovar que aquela tese dela é a perfeita e que ela vai continuar soberana no domínio. Tá certo? Vai lá, Maria. É sua vez, professor. Tá pulando a vez. Você é doida, bicho? Peraí. Diferentemente de Marx, isso. Karl Diferentemente de... Marx e Max Weber. Olha que legal, né? Nossa. Diferentemente de Marx, Weber insistiu que é apenas uma característica da realidade social como classe social fundamentada no sistema de relações de produção não explicaria totalmente a posição do sujeito inserido no sistema de estratificação. Ele propôs, então, que o uso de 3 dimensões da sociedade como a finalidade de identificar as desigualdades. Essas 3 dimensões, para Weber, estão relacionadas com 3 componentes analiticamente distintos de estratificações. Assim, a posição do indivíduo dentro do sistema de estratificação se comportaria pela combinação de sua classe, seu prestígio e seu poder. Essas 3 dimensões também poderiam ocorrer de forma independente, determinando a posição de uma pessoa no sistema de estratificação. Então vamos lá. Não, pode deixar que essa partezinha final é minha, Maria. Então vamos entender o que ele falaria sobre a questão da estratificação. Vocês gostam de assistir séries de época? Ou filmes de época, por exemplo? Eu gosto. Então, qual foi o último que você assistiu, Maria? De época foi Vikings,
que é Vikings são bem bacana. de guerra, né? Exato. Que já tem as suas relações de status e poder. E também de classe. Tá certo? Já tem os 3 tipos aqui. Agora tem muitas outras, mas se a gente parar e analisar como é que funcionava a mecânica, a métrica desses filmes, retrata exatamente a essência quando ele falava, peraí, se você não tem riqueza, se você não tem prestígio, você não é o prefeito da cidade, você não é o monarca, e você não é o xerife, quem é você no saquinho do Kisuko? Era exatamente isso. Se você não tem riqueza ou uma fonte de renda, se você não tem prestígio na cidade, e se você não exerce autoridade, você não é ninguém. Você é realmente a classe dominada. Simples assim, gente. Sem delongas. Essa aqui eu vou, para você não reclamar, tá bom, Maria? O conceito Muito de obrigada. classe o conceito de classe em Weber é muito particular e interessante. Veja, classe é todo grupo de pessoas que se encontram em uma igual situação de classe, sendo que a situação de classe é definida como a oportunidade típica de 1. Abastecimento de bens. 2. Posição de vida externa. 3. Destino pessoal, que resulta dentro de uma determinada ordem econômica, da extensão e natureza do poder de disposição ou falta destes sobre bens ou qualificação de serviços e da natureza de sua aplicabilidade para obtenção de rendas ou outras receitas. Mesmo considerando que as condições econômicas estão relacionadas na determinação das divisões de classe, para Weber, as desigualdades sociais se originam de fatores mais complexos do que apenas a posse ou não de meios de produção. A posição de mercado, as qualificações, as titulações, o grau de escolaridade, os diplomas e as habilidades adquiridas modificam sensivelmente as oportunidades e as possibilidades de ascensão social dos indivíduos. Em Weber, as classes constituem uma forma de estratificação social. A diferenciação é estabelecida a partir do agrupamento de indivíduos que apresentam características similares como ricos, pobres, negros, brancos, protestantes, católicos, homens, mulheres e etc. Então, resumindo isso que já está muito bem condensado, ele fala que as oportunidades socioculturais, elas potencializam a ascensão desses grupos. Quanto maior for meu grau de escolaridade ou minha titulação, maiores serão as minhas oportunidades de entrar para classes, ou, teoricamente, na mecânica deles, subir os níveis sociais. Tá certo? Gente, viu como foi rapidinho? E aí, agora, eu vou fazer o seguinte. Só um minutinho, gente. Eu vou ter que fazer o seguinte. Espera aí. Porque eu esqueci de habilitar um negocinho. E aí eu vou ter que fazer assim, assim e assim. Me digam se vocês estão ouvindo a moça falar. Estão ouvindo? Sim. Eu estou. Então tá bom. Ouçam, que é o final da nossa unidade. Opa, já estamos de volta? Vamos recapitular os melhores momentos dessa unidade? Você aprendeu as bases da sociologia, a mesa redonda da sociedade, lembra? Viu o que são as classes sociais e como elas se constituíram, bem como entendeu a desigualdade social e sua relação com acontecimentos. E por último, viu sobre as forças sociais no seu dia a dia. Para entender a sociologia profundamente, você viu mais sobre cada um dos nomes do seu trio de ataque: Marx, Weber e Durkheim. Com Marx, você conheceu a explicação materialista para a vida social, aprendeu o que é mais-valia, entendeu que o trabalho é uma característica típica dos seres humanos e entendeu o que ele chama de alienação.
Durkheim define o fato social, as desigualdades sociais, os tipos de sociedade e as formas de solidariedade, assim como os vínculos entre indivíduo e sociedade. Já com Weber, você viu as marcas da nossa sociedade pós-moderna, os choques entre local e global, sem esquecer as mudanças no mundo do trabalho na pós-modernidade. Você lembra como foi a situação geradora de aprendizagem e cada uma das situações problema? Vamos dar uma olhadinha no tira-teima? Na SGA, você viu o exemplo das pesquisas de opinião e do quanto nós aceitamos seus métodos para entender a nossa sociedade e de que forma as classes sociais, suas desigualdades e a racionalização da nossa sociedade moldam as nossas relações. Na SP1, você conheceu o caso de Victor de Aveyron, um menino criado quase sem nenhum contato com outros seres humanos. Isso te levou a refletir sobre o que nos marca como humanos. Será que é através do convívio que adquirimos as nossas características mais humanas? O quanto essa infância isolada pode ter impactado para a inteligência desse menino? Já na SP2, você conheceu o caso de Joel, funcionário de uma fábrica de sapatos. Com esse exemplo, você conseguiu entender o que é mais-valia, descobriu quem realmente lucra com o trabalho de Joel e, mais importante, aprendeu sobre o modo de produção da nossa sociedade. Na SP3, você viu o caso de Santana do Parnaíba, a cidade que foi a base das expedições dos bandeirantes e que hoje abriga um aspecto brutal da desigualdade. As diferenças de quem vive dentro dos condomínios fechados luxuosos com a miséria logo do lado de fora dos muros. Essa reflexão serviu para que você aprendesse mais sobre as relações de classes sociais de Marx e também para aplicar o conceito de fato social de Durkheim. A SP4 apresentou os protestos de Higienópolis contra as pessoas diferenciadas, que seriam atraídas pela construção de uma nova estação de metrô na região. Com isso em mente, você pôde aplicar os conceitos de desigualdades sociais de Weber, bem como usou esses conhecimentos para explicar a expressão gente diferenciada. Que outros exemplos a gente tem assim, no dia a dia, que podem ser usados? Eu sempre penso nas diferenças entre dois times. Os dois têm 11 jogadores titulares e um técnico, seguem as mesmas regras, mas realmente jogam em condições de igualdade? Se o Juventus da Moca enfrentasse o Juventus de Turim, como seria? Como você explicaria essas diferenças? E mesmo dentro de um time só, como é essa relação? O atacante que ganha 2 vezes o salário do zagueiro, como a gente pode pensar essa relação? E entre os jogadores e a diretoria, que pode dispensar, trocar ou emprestar um jogador a qualquer momento? Como será que o técnico se sente, como a voz da diretoria, sendo ele mesmo um empregado? Como a gente consegue olhar para as arquibancadas e os vestiários com o olhar da sociologia? E fora dos gramados? A gente consegue perceber essas relações em todos os lugares o tempo todo, não? Pense em uma fábrica. Temos os operários e os donos da fábrica que mantêm uma relação parecida. E como é no seu local de trabalho? Todos esses pensadores fizeram análises do mundo que eles conheceram, um mundo em profunda transformação no século XIX. Ainda assim, suas análises fazem sentido até hoje. Quanta coisa para se pensar, não é? Mas não se esqueça de conferir sempre seu livro didático, todo o material complementar e não se esqueça de responder aos questionários das pré e pós-aulas, se preparando para o 3º turno, quer dizer, unidade. Bons estudos! Vamos lá, gente. Perguntas? Dúvidas? Davi, tá ouvindo agora, Davi? Acho que não. Esther, dúvidas? Não, para mim ficou bem clara a aula de hoje, professor. Maria, dúvidas? Também não, professor. Esse vídeo aí também deu uma esclarecida a mais. Tá. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir nossa câmera para a gente fazer aquele take de toda semana, por gentileza. Ah, eu acho muito chato isso. Aí eu acho muito bacana. Deixa eu ver aqui como é que tá meu cabelo. Tá ótimo, Esther, tá ótimo, Maria. É só abrir e já era. Vamos, Davi, se você estiver ouvindo também, por favor, já libera o seu áudio aí. Ou o áudio não, libera a sua câmera. Tá vendo? O cabelo tá chapado,
100%. Nossa, amiga, arrumou cabelo? Vamos, Davi. Lá vem, amiga. Já peguei o take, gente, ó. Por aqui Gente, passou, nem Davi, tá aí só pro tá mesmo. por aqui passou, o professor Danilo registrou. Gente, continuem fazendo as transcrições, porque a partir da semana que vem eu vou começar a pedir o retorno das transcrições de pré e pós, tá? Agora que a gente já fechou a unidade 2, semana que vem eu já quero ela no caderno, ok? Ok. Nossa, professor, mas é que eu te mandei, tava a unidade 2. Não tava? Eu sei, mas para quem não fez, Ah, tá. porque semana que Beleza. vem a gente já começa a unidade 3, tá certo? Ok, tá certo. Meninas, mantenham-se em segurança, por gentileza, porque esta pandemia não tá fácil, não mesmo. Aumentou muito o número de mortes, então é muito preocupante. Eu espero que o nosso governo olhe com muito afinco isso, não com uma visão monetária, e sim com uma visão humanitária, porque não está fácil. A gente descuidou um pouquinho e a curva exponencial de infecção aumentou muito. E o número de óbitos também aumentou de maneira assustadora. Se vocês pararem e prestarem um pouquinho atenção, nós demoramos 43 dias para chegar a 1.000 óbitos. Os primeiros 1.000 óbitos. Para chegar aos próximos, a 2.000 óbitos, não demoraram mais 40 dias. Demoraram 7 dias. Para chegar a mais 1.000 óbitos, ou seja, para chegar a 3.000 óbitos, não foram mais 7 dias, foram 3. Ou seja, a cada 3 dias agora, a gente totaliza mais 1.000 óbitos em decorrência do Covid-19. Então, gente, tomem cuidado. Ele está chegando, demorou demais para chegar nas áreas periféricas, só que ele chegou. E é aí onde mora o perigo. Porque nas áreas periféricas as pessoas não estão tomando o devido cuidado, elas estão fazendo festa, elas estão fazendo churrasco, elas estão fazendo reunião de amigos, elas estão fazendo baile, elas estão fazendo tudo nas regiões periféricas. Parece que eles estão de férias. E aí é onde aumenta o contágio. Então, se vocês puderem, mantenham-se salvos na casa de vocês, protejam vocês e quem vocês amam. Porque às vezes, falar, eu sou novo, o máximo que vai acontecer comigo é uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha no corpo. Mas aumentou muito o número de óbitos em pessoas entre 19 e 35 anos, que é a faixa de vocês. Então, tomem cuidado, tá bom? Tá bom. Beijo para vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. E veja se puxa as orelhas daquele povo para que eles voltem para a aula semana que vem. Pode Tá deixar. Beijo para vocês. Até semana que vem. Boa Tchau, noite. professor. Tchau, Boa Maria. noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.